Olá! Vamos mergulhar hoje num dos textos mais profundos e, olha, mais proféticos de toda a Bíblia, o Salmo 22. Foi escrito por Davi e o que ele faz aqui é impressionante. Ele nos leva do fundo do poço do sofrimento humano até uma antecipação super precisa da crucificação e da vitória do Messias. E isso, 1000 anos antes de tudo acontecer. É uma jornada e tanto. O Salmo já abre com esse grito, né? Uma frase que ecoou pela história, porque foram as palavras exatas que Jesus disse lá na cruz. Agora, isso é muito mais que só um lamento. Naquela época, citar o primeiro verso de um salmo era como dar o nome da música, todo mundo já sabia a letra inteira. Então, o que Jesus estava fazendo era, na verdade, aplicar toda a jornada do Salmo 22 a si mesmo naquele exato momento. A primeira parte do Salmo, então, é uma exploração muito intensa desse sentimento de abandono. Sabe, é a oração de alguém que se sente completamente sozinho, esquecido por Deus, mesmo sabendo de todo o histórico de fidelidade dele. E aqui a gente vê uma tensão muito forte. De um lado está a experiência do salmista. Ele se sente desamparado, clama dia e noite e nada, nenhuma resposta. Do outro lado, ele lembra da história do seu povo. Eles confiaram, foram libertos, a fé deles não foi em vão. É como se a fé histórica estivesse batendo de frente com a dor do momento presente. E é a partir daqui que a descrição entra num nível de detalhe que é de arrepiar. Davi começa a descrever uma agonia, tanto física quanto emocional, que vai muito além de qualquer coisa que ele mesmo tenha vivido. É como se o Espírito Santo estivesse usando ele para pintar um retrato bem fiel do futuro. No verso 6, ele fala uma coisa bem curiosa. Mas eu sou o verme. A palavra hebraica usada aqui, tola, não é um verme qualquer. Ela se refere ao verme carmesim. A fêmea desse bichinho se prende num pedaço de madeira para dar à luz. E quando ela morre, o corpo dela solta um líquido vermelho que tinge a madeira e ao mesmo tempo protege os filhotes. A imagem do sacrifício de Cristo na cruz não podia ser mais clara e poderosa. A profecia aqui fica literal de um jeito impressionante. Se a gente for nos evangelhos, eles registram que a multidão ao pé da cruz zombava de Jesus usando exatamente essas palavras, balançando a cabeça, fazendo pouco caso. A zombaria que Davi descreveu é a mesma que Cristo enfrentou. E a descrição continua, quase como um laudo médico. É impressionante. Todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração derreteu-se. Isso descreve perfeitamente os efeitos da crucificação. O deslocamento das juntas dos ombros, a falência dos órgãos, a desidratação extrema. E o mais incrível de tudo, a crucificação como método de execução só foi inventada séculos depois de Davi ter escrito isso. Agora a gente chega num dos versos de maior impacto. Traspassaram-me as mãos e os pés. É uma profecia direta, não tem como negar. Apesar de algumas traduções hebraicas mais recentes tentarem mudar o sentido, os manuscritos mais antigos que a gente tem, como os manuscritos do Mar Morto, confirmam a palavra furaram ou traspassaram. E Davi, o autor do Salmo, nunca passou por isso. A precisão dos detalhes continua. Centenas de anos depois, lá ao pé da cruz, os soldados romanos, sem a menor ideia de que estavam cumprindo uma profecia, dividiram as roupas de Jesus. E como a túnica era uma peça só, sem costura, eles decidiram tirar a sorte para ver quem ficava com ela. O detalhe é tão específico que é impossível de ser só uma coincidência. Mas o Salmo não termina nessa escuridão, de jeito nenhum. Bem no meio de todo esse sofrimento acontece uma virada, abrupta e dramática. O clima muda completamente e a gente sai do grito de agonia para a certeza da vitória. É aqui, esse é o ponto da virada. No meio do versículo 21, depois de clamar por salvação, a frase explode com uma certeza: sim, tu me respondes. O lamento vira uma declaração de fé. A oração foi ouvida, a luta terminou. É o momento que aponta da cruz para o túmulo vazio. A partir desse ponto, a visão do Salmo se expande de um jeito grandioso. O livramento de uma pessoa não fica só para ela. As consequências disso se espalham pelo mundo inteiro e alcançam as gerações futuras. A gente consegue ver essa expansão acontecendo em ondas, sabe? O louvor começa ali na congregação, entre os irmãos. Depois, ele se estende aos mais necessitados. Em seguida, explode e alcança todos os confins da terra. E, por fim, é proclamado para gerações que ainda nem nasceram. O Salmo, então, nos mostra um reino onde todas as barreiras sociais e nacionais simplesmente deixam de existir. Os ricos e prósperos, aqueles que estão à beira da morte, e todas as famílias das nações, todos eles vão se curvar em adoração. A vitória de um só trouxe consequências eternas para todos. E o final do Salmo é o fechamento perfeito.
A última frase lá no hebraico original é ki asa, que quer dizer algo como ele o fez ou está feito. E essa expressão é o equivalente exato do que Jesus disse na cruz em grego, tetelestai, está consumado, a obra está completa. O salmo que começa com um grito de abandono termina com a declaração da redenção completa. Então, o que a gente tira de lição dessa jornada toda? Primeiro, que levar nossa dor e nossas dúvidas a Deus é algo legítimo. O lamento também é uma forma de oração. Segundo, que o silêncio de Deus não quer dizer que ele está ausente. E por fim, que a vitória final, que é garantida pela ressurreição, nos mostra que o caminho para a glória muitas vezes passa pelo sofrimento e que a nossa esperança está segura. E isso nos deixa com uma reflexão muito poderosa. O Salmo 22 nos revela um padrão. A coroa vem depois da cruz, a alegria vem depois do lamento. Se o maior sofrimento que já existiu resultou na maior de todas as vitórias, como é que isso pode transformar o jeito que a gente encara as nossas próprias lutas?